Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Esse é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, fundadora do Franco Conecta, e quem está aqui do meu lado é a minha garota prodígio maravilhosa, Larissa Azevedo. Oi, pessoal. Hoje eu vou falar mais, que vocês já perceberam que a nossa rainha, ela tá resfriada, né, Roberta? Muito. Então, tô aqui por água. vocês, Ó, hein? lembrete, vamos beber água, vamos Isso tomar aí. os remedinhos e as vitaminas. Hidratar. E, Roberta, apresenta a nossa convidada especial hoje. Então vamos para a nossa convidada. Estamos aqui com Cris Cota. Ela é comercial, ela tem toda uma história aí de vendas, de atuação na área comercial. E eu acho que você enxergou o mercado condominial aí de uma forma diferente. Seja bem-vinda, Cris, e se apresenta para a nossa audiência. Obrigada, Roberta. Obrigada, Larissa. Então, meu nome é Cristiane Cota, eu venho representar a Eneris Baterias, né? Mas no segmento comercial eu já atuo desde os meus 30 anos, já tem bastante tempo. Mas vi no mundo condominial um segmento muito grandioso, com muitas possibilidades. E aí, buscando, né, vim de uma empresa que trabalhava com aplicativo para condomínios, mas é um mercado muito saturado hoje, que tem muitos no mercado, e sempre buscando alguma inovação para trazer para esses condomínios, para os síndicos, né? E aí surgiu essas baterias, né, de lítio, que armazenam energia de forma grandiosa num espaço muito pequeno. Elas são muito compactas, né? Então, a gente pode estar atuando dentro das residências, nos condomínios, pontuando diretamente para os elevadores. Então, é uma solução inovadora que é um grande diferencial que a gente pode estar levando numa demanda muito séria para os condomínios, né? Que são os elevadores, é a bomba de água que para e aí acaba a água do condomínio. Então, assim, são soluções que, de fato, fazem toda a diferença para o condomínio hoje. Não, e eu como síndica, minha mente Tá aqui borbulhando já explodiu, aí, né? Porque realmente a gente ouve muito falar de gerador, mas baterias não é uma coisa muito comum, né, Roberta, Sim. da gente ouvir falar. E eu já começo com essa pergunta: qual é a diferença da bateria para um gerador tradicional? Então, Larissa, o gerador, ele hoje ocupa muito espaço, né? Tem muitos condomínios que até oferecem para os condomínios, para os condôminos, né? Para a área comum, principalmente, elevador, portaria. Mas qual é a grande diferença? O gerador, ele precisa do combustível diesel, que é poluente, né? A gente está numa pegada aí de sustentabilidade, então ele já não é muito bem-vindo mais nos condomínios. Então, a gente tem o tamanho dele, ele precisa de um espaço considerável. Barulho, Ele né? tem barulho, o ruído dele é muito grande e isso também está trazendo alguns problemas para alguns condomínios, porque geralmente ele fica próximo a alguma unidade. Então, esse morador dessa unidade, ele está desfavorecido dos demais. Sim. Então, isso também está trazendo muitos problemas. E a grande diferença é a sustentabilidade, a gente armazena energia limpa, ou vindas da placa solar, ou até do próprio gerador, a gente também tem como armazenar, até pelo tempo. Por quê? Um grande diferencial também. O gerador, ele não entra em ação tão rápido quanto a nossa bateria. Então, hoje, se você tem um gerador e a luz acaba, esse gerador ele leva de 10 a 40 minutos para entrar em ação. Caramba. Então, você imagina uma pessoa presa no elevador ter que ficar E ele esperando tem esse que ser acionamento. acionado, né? Por uma Exatamente. pessoa. Existem até os automáticos, mas ainda assim ele tem um delayzinho, sabe? E a nossa bateria não tem, ela aciona em 20 milissegundos, então é uma Nossa, piscada É de olho. quase automático, A pessoa né? não sente. Sim. Então, não tem ruído, não tem manutenção, a garantia de 20 anos. Então, assim, é um produto muito inovador que está chegando no mercado condominial, né? Para até tirar também o gerador, né? Dar lugar a, tipo assim, deixar o condomínio mais sustentável, enfim. E como é que funciona a recarga dessa bateria? O condomínio ele tem que ter placa ou não tem relação? Como é que funciona? Não. Na verdade, a bateria ela entra em ação quando a luz acaba. O nosso inversor identifica e coloca ela, aciona ela. Então, você pode ter um apagão de 40 minutos, 2 horas ou 10 horas. Quem vai comandar essa capacidade e essa autonomia é a necessidade do condomínio. Eu preciso tantas horas. Então, se a gente conseguir atender dentro desse apagão todo o seu condomínio e ela descarregar 100%, assim que a energia volta, se você tiver placa solar, ela vai ser carregada pela placa solar. Se você não tiver, ela é carregada pela própria rede. Então, assim, a gente vai conectar a própria
concessionária e ela vai fazer aquela recarga. Chegou, completou os 100%, a bateria para de carregar e fica lá disponível para quando surgir o próximo apagão. E aí, hoje eu tô tomando conta, Não, mas é vai porque lá, realmente Lara, eu tenho que pra mim economizar minha voz, mas assim, minha cabeça tá borbulhando aqui. é um tema tema muito de interessante. sumo interesse, né? Sim. A gente falou então da bateria, entendeu a diferença dela pro gerador. E agora eu pergunto, qualquer condomínio, ele pode ter esse sistema de bateria? Sim. É necessário fazer algum estudo elétrico primeiro? Tem um engenheiro responsável da empresa? Como é que funciona? Tá. O síndico fala assim, eu quero essa empresa no meu condomínio. Como é que é o Ok. processo? Então, primeira coisa que a gente faz é identificar qual é a necessidade do condomínio. Eu quero para o meu elevador, vou dar um exemplo, tá? Que é onde a gente mais está atuando no mercado. A gente entende que a gente leva energia para o condomínio. A gente não tem nenhuma conexão com uma empresa de elevador, nada. A gente apenas faz a energia continuar entrando no condomínio quando a luz acaba. Então, se ele quer para o elevador, a gente faz o elevador funcionar? Fazemos. Mas a gente precisa da parceria da empresa de elevador, porque se ele quiser que o elevador faça alguns comandos quando entrar a bateria, isso tem que ser feito pela empresa de elevador. Para bomba, por exemplo, não precisa fazer nada. A gente vai conectar o nosso inversor a essa rede da bomba e quando a luz acabar, a nossa bateria entra e a bomba continua funcionando. A gente consegue atender todo o condomínio? Sim. E aí é um projeto. Sim, existe. A gente vai entrar primeiro, a gente entra comercialmente, o condomínio aceitou, achou legal, quero esse produto no meu condomínio, existe uma visita técnica, que são os engenheiros elétricos que vão ver se a parte elétrica do condomínio ela é compatível com o nosso sistema. Porque tem muito condomínio antigo que a fiação é muito antiga. Então, assim, de repente vai ter que ter uma obra estrutural, elétrica do condomínio para que ele possa receber a bateria. Mas fora isso, não tem nenhuma Se for um restrição. condomínio mais jovem, Perfeito. perfeito. Quanto né? mais jovem o elevador, mais jovem a bomba vai ser. E tudo que é mais jovem, ele diminui a carga, assim, ele puxa menos, porque são equipamentos mais modernos. Então, assim, elevadores modernos puxam muito pouca energia. Então, eu vou precisar te entregar menos bateria do que um prédio mais antigo. Não, perfeito. Consegui entender muito bem. E você teve um gancho aí do que você falou, de que você consegue atender a todo o condomínio. Eu entendi que até o momento a gente está falando ali de área comum, elevador, bomba. A gente consegue também atender, além das áreas comuns, as unidades autônomas, as salas comerciais, os apartamentos. Como é que funciona? Tem como ser um contrato único ou são pontos separados? Como é que Larissa, hoje a gente pode atender qualquer demanda, tá? Mas, assim, no nosso ponto de vista comercial, fica mais viável até para o condomínio, cada sala, cada loja, no caso de condomínios comerciais, adquirirem a sua bateria. Porque como são projetos muito independentes, e a gente também tem para as salas a modalidade de locação, porque a gente entende que tem muitas salas locadas. Ninguém vai querer investir um valor, né, alto para um equipamento comprado. Mas independe do condomínio ter ou não. Independe. Eu posso, por exemplo, a gente está Isso. aqui num estúdio. Sim. Existe aí um interesse muito grande de Isso. faltar a luz, a gente continuar, Com né? Que a gente já certeza. está com um convidado aqui. Eu posso ter uma bateria aqui nesse Sim. estúdio. Acabou a luz, a gente vai continuar aqui Vocês não vão nem tranquilamente perceber, gravando. a luz não pisca. Jura? Não pisca. É como se Caramba. nada tivesse acontecendo. Vocês vão saber que acabou a luz quando vocês abrirem e saírem ali no corredor e vai estar tudo apagado. Isso é muito legal, realmente é uma solução. Ela não é boba, não, né? É. Ela olhou para esse mercado, É. 190 bilhões, né, de arrecadação Sim, por sim. ano. Ela olhou, ela como E é olhar uma de dor, vendedora, é uma dor, né? identificou um Muito, produto, sim. né, que é sustentável. Você falou aí da primeira camada do seu produto, né, Sim, que é a é primeira. resolver um problema quando acaba a luz. Só que você estava falando num ponto aí de elevador, né? Uhum. O que é um minuto? Um minuto passa muito rápido. Agora imagina um minuto para quem tem pânico de elevador. Então a gente já começa a olhar para outras camadas, né? O que é um Exato. minuto? Mas o que é um minuto para, de repente, você que tem um pai que está acamado e que está dependendo de aparelhos? Sim. Né? Então, é muito importante pensar nessas soluções. Uhum.
É óbvio que tem a questão da segurança do condomínio, as câmeras, né, Larissa? Não, você falou em segurança também. Eu penso até numa era que a gente fala muito de bateria de bicicleta, bateria de carro elétrico, Sim. bateria disso, bateria daquilo. Como é essa parte de segurança? Ele é um equipamento seguro? Ele é um Sim. equipamento que demanda algum tipo de manutenção, por exemplo? Não, é zero manutenção. A nossa bateria é uma bateria que vem da China, tá? É utilizada por carros da Volvo. Então, assim, nós temos duas fases de baterias de lítio, né? Já tiveram alguns episódios de carros pegando fogo. Não era a nossa bateria, era a NMC, que é uma bateria que ela tem uma sensibilidade maior à temperatura, ao calor, à exposição. Então, assim, a nossa, ela é totalmente blindada de todas essas questões. Elas estão dentro de uma fábrica, né, onde elas são fabricadas. Elas ficam em constante extremos. Tem um andar inteiro com as baterias a 50 graus e a menos 30. Então, assim, a vida dela é exatamente a mesma. Ela não carrega menos, ela não dura menos tempo. Então, assim, o controle de qualidade e de segurança é muito severo nessas E qual baterias. o tempo de duração de uma bateria dessa? Se eu for adquirir para o meu condomínio, Sim. Qual que é o tempo médio de Então, duração? a vida útil dela são de 20 anos. A nossa garantia é de 10 anos. Então, é um produto que não requer manutenção, tá? Tem condomínios que a gente visita que os síndicos falam assim, mas eu preciso fazer um contrato de manutenção? Não precisa. Porque o que pode dar problema? Não é nem no nosso inversor e nem na bateria, é nos conectores. Um cabozinho de plástico. Então, essas conexões, com o decorrer do tempo, ainda mais se for aqui perto da praia, e aí sim, vai corroer. Mas aí o teu eletricista vai fazer essa troca. Mas o equipamento em si, ele não precisa de manutenção. E esse investimento para o condomínio, ele é um investimento de compra, ele é um investimento de comodato, ele é um investimento de pode ser qualquer um dos dois? Como é que funciona? Então, para o condomínio, os projetos são de compra, né? A gente vende, a gente vai lá, faz o projeto e vende esse equipamento, tá? Pode ser financiado, bem tranquilo em relação a isso, dependendo do tamanho do projeto. Agora, para as salas, no caso, essas salas menores, que são baterias menores, são equipamentos bem menores, aí a gente já tem essa modalidade de locação. Mas já está sendo estudado, a bateria para o elevador, por exemplo, ou para bomba, a gente fazer uma locação. Tá? Agora, o condomínio quer substituir o gerador. Quer que a gente coloque bateria para todas as áreas comuns, todos os halls, todas as entradas, todos os elevadores. Aí já é um projeto muito grande que eu acredito que seja só na modalidade de venda mesmo. Mas, de toda forma, vai um profissional ao condomínio, entende o que é aquele síndico quer, porque às vezes eu posso estar falando, eu quero para tudo, mas na hora que eu te explico a minha dor, você vê que é uma questão pontual. Isso. Então, é feito um projeto personalizado para aquele condomínio, Isso é isso? aí. Geralmente o síndico já diz, né? Olha, eu não tenho isso, eu sofro com isso. E dentro dessa parte de elevador, o mais legal é que a gente tem duas modalidades que a gente oferece para o condomínio, né? Que é o resgate. Hoje, as empresas de elevador, o que elas fazem? A modalidade resgate acabou a luz, abre a porta no andar mais próximo e a pessoa fica ali no hall, né? Vamos colocar, que é o caso desse condomínio que a gente está fechando agora. Tem muitos cadeirantes, então esse cadeirante ele vai ficar no andar mais próximo, que ele não vai sair. Ele continua preso no corredor. Então, a nossa modalidade de resgate é bem diferente disso. A gente vai levar todos os moradores para os seus devidos andares e aí ele desliga. Então, essa é uma modalidade, que é o resgate, que é o mínimo de autonomia que eu vou te entregar. Agora, se você falar, não, eu quero o meu elevador funcionando o tempo inteiro durante o apagão, ele vai ficar como se não tivesse acabado a luz. E aí já é um projeto mais robusto, com uma autonomia maior, depende da quantidade de elevadores, né? Então, assim, para cada condomínio, a gente vai vendo a necessidade, a demanda do próprio síndico, né? Ele sempre fala, não, eu quero pelo menos um funcionando e um parado, ou então eu quero todos funcionando. Isso vai dependendo muito do perfil, né, do condomínio. Uma Bem preocupação interessante. também acontece muito na Zona Sul, né? Condomínio, principalmente em Copacabana, às vezes um pedaço ali do Flamengo. Condomínios que não tem muitas áreas comuns, né? A gente pensa em gerador, já pensa num grande maquinário. Qual o tamanho de uma bateria, por exemplo, que atenderia o elevador e as bombas? Então, seria um inversor, sabe aquecedor de condomínio?
aqueles boiler, Sim. que fica dentro do prédio, dentro do apartamento, é um pouquinho mais largo do que esse aquecedor. Ocupa muito menos espaço do que o gerador. Muito. Ele fica pendurado na parede, de um em cima e um custo, embaixo. Assim, pra gente entender, óbvio que você não vai conseguir precificar aqui, mas em média, a gente comparando com gerador tradicional, qual é a diferença de custo, né? Então, o gerador tradicional, ele não atenderia um elevador, por exemplo. Tá? Entendi. E um apartamento. Então, assim, vou te falar um custo para você ter uma noção de um imóvel que a gente colocou recentemente. É um apartamento que o proprietário ele escolheu colocar no inversor a geladeira, o modem de internet, a televisão, o micro-ondas, algumas lâmpadas e algumas tomadas do apartamento. Por isso é que tem a visita técnica, porque a gente tem que entender se esse quadro está bem dividido para que a gente possa colocar tudo que ele quer dentro do inversor. Senão não é teria todo que ter uma adaptação Senão também, teria né? também que colocar todo o apartamento. E aí, entrar ar-condicionado. Então, a gente tem que entender a potência de cada motor e a necessidade do morador. Então, nesse caso, esse projeto, ele colocou um inversor e uma bateria e custou R$30 mil. Então, ele optou por comprar. Então, assim, quando acaba a luz, e ele mora em São Paulo, lá tem apagão toda hora, né? E, inclusive, tem esse lance da proteção dos eletrodomésticos e eletrônicos. Porque o nosso inversor, ele segura por 2 minutos o retorno da luz. Então, aquela entrada de energia que geralmente queima tudo, o nosso inversor segura. E quando sente que está estabilizado, ele volta a fornecer a energia da rede. Muito legal, assim, a gente fica pensando em várias coisas, né? Porque o quanto a energia é importante. E é só na hora que falta que a gente para pensar. Porque é um serviço essencial, né? A gente está falando. Exatamente. E aí, Larissa, você como síndica, quero fazer uma pergunta aqui para Larissa, né? Como é que fica o seu telefone no dia que acaba a luz, assim? São muitas demandas? Não, é absurdo, porque primeiro que as pessoas não entendem também que não é um problema condominial, né? É um problema de serviço público. Então, é aquele inferno astral, né? A gente estava falando um pouquinho disso antes. Mas, assim, o síndico, ele precisa, principalmente o síndico profissional, o síndico externo, ele precisa trazer soluções para o condomínio. O condomínio já espera isso, né? Quando faz a contratação. Então, a gente está ali inserido no mercado, inserido nas novas tecnologias, nas novas possibilidades, porque sempre vai haver desculpa. Eu não tenho a possibilidade física de ter um gerador. A gente já tem hoje uma funcionalidade que entender se está dentro do nosso orçamento também, porque, óbvio, a gente não conseguiu precificar aqui, mas o preço ele é diferente do valor, né? A gente já falou muito isso. Então, assim, entender aquela dor. Esse investimento, ele trata a minha dor. Então, ele é um investimento, ele não é um custo, né? E aí fazendo uma comparação, né, com o gerador tradicional. Ele não atende elevador, ele faz muito barulho, ele tem cheiro, ele tem uma combustão que demora aproximadamente 20 minutos. Como você falou, eu não sei esse tempo, mas você trouxe essa informação pra gente, né? Depende de uma pessoa para muitas vezes acionar ou não. Tem outros equipamentos mais modernos que não precisa. Então, assim, tem um diferencial muito grande. Com certeza. Né, Lari? Não, eu lembro uma situação de um condomínio que eu atuei em Laranjeiras há alguns anos atrás. Esse condomínio é ao lado de um hospital, numa rua ali muito movimentada em Laranjeiras. E eu tinha reclamação sempre de uma determinada coluna, por conta ali de estar ao lado do gerador do hospital, né? Então, assim, a gente está falando talvez de 5, 6 anos atrás, onde essa tecnologia já até poderia existir, provavelmente, mas ela não era tão falada como a gente está trazendo hoje para o mercado, né? Então, são soluções, a tecnologia isso, tá aí Hilari, lá nos seus condomínios, quantos % tem geradores? Pouquíssimos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente leva muito por região, por exemplo. Os novos condomínios na Zona Oeste, por exemplo, eles já vêm com essa ideia, às vezes até na implantação mesmo, porque é uma necessidade, é uma tendência. A gente vive hoje num estado, numa cidade que realmente a gente tem muita queda de energia. Então, os condomínios novos já estão se preparando para isso. Os anteriores, eu posso dizer que da minha carteira eu tenho em um condomínio. Ou seja, um mercado gigantesco para você nadar de braçada, né? Gigantesco. Com essa tecnologia. Muito bacana isso. E é aquilo, resolve. Agora, como que você convence o morador, o condômino, de colocar essa tecnologia? Porque ele só vai sentir a dor quando acaba a luz. Eu acho que essa
é a grande questão pra gente trazer aqui, né? Como que você convenceria, Lari, Não, eu o assim, seu condômino? quando eu tenho uma solução que eu vejo que foge um pouco a curva do mercado, o que eu procuro fazer? Eu trago a empresa comigo para Legal. explicar o valor daquele produto. Então, assim, a gente tem muitas empresas chegando com negócios interessantes, mas às vezes só vai ser interessante quando a gente tem casos ali dentro. Por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás, você ia falar de botar ponto de recarga de carro num condomínio, isso é uma bobagem. besteira, Há né? quanto tempo Pra a gente quê, vai né? ter carro elétrico aqui no condomínio? Hoje Você já é uma olha, hoje já realidade. tem condomínios que é desesperador. Então, assim, é essa necessidade, é tentar mostrar para o condômino que a gente está se antecipando, Isso aí. que hoje é uma realidade, amanhã ou depois isso pode ser mais caro pelo número de demanda e procura, né? Então, assim, é trazer a empresa com parceria, até porque não é o meu local de fala, não é o meu produto, não vou ter propriedade para falar. Isso é ótimo, Então, como sempre. síndico, o que eu aconselho é: leve a empresa, tire a dúvida dos seus condôminos, procura fazer uma mesa redonda ali, chama o pessoal para um café, debate sobre o assunto para você poder apresentar o produto que pode trazer de fato uma Isso. solução. E como é que é o pagamento disso? Ó, já tô aqui já querendo botar no meu Vamos condomínio, lá. né? Já tô querendo colocar lá, já falar com o meu síndico. Como é que é o pagamento disso? Então, isso você pode financiar, não Aham. é nada difícil, assim. A gente tem parceria com vários bancos. Aham. E aí, a gente, né, faz esse levantamento, então, estando tudo E é ok. tranquilo. A gente faz essa instalação em até 30 dias. É uma coisa muito rápida. Muito rápida, né? Muito rápida. A tramitação é parecida, por exemplo, com a de quando o condomínio vai dar entrada num projeto de energia solar, tem que passar pela concessionária algum Nada. projeto, nada? Nada. Então a gente já corta também um E espaço como é que é gigante isso na de Assembleia, a burocracia. votação, Lari? Então, como eu não vejo mudança de destinação diária, daqui a pouco a gente vai ter advogado aqui, vou Sim. retomar essa consulta. Mas assim, eu entendo que a gente não tem mudança de destinação, que a gente está com um bem que vai agregar, não vai substituir nada. Então, eu não vejo nenhuma necessidade de quórum, não. Mas é essencial levar para a Assembleia, acredito eu, Sim. pela questão do valor do investimento, né? Provavelmente provavelmente não. Com certeza não está dentro ali de um teto que o síndico tem aquela possibilidade de gastar sem essa consulta. Então tá, se eu sou um morador que tá aqui ouvindo o nosso podcast e quer colocar isso no condomínio, ele vai até o síndico, fala, mostra o nosso podcast para ele, entra em contato com a Cris, pede uma apresentação Isso lá aí. pro condomínio. Você participa também de assembleia, Participo, se precisar, se Cris, precisar, levando claro. toda a apresentação da empresa. Toda a apresentação, tiro todas as dúvidas, porque tem dúvidas vem de todas as formas, tá? E assim, um ponto muito interessante que a gente está lidando com pessoas e a gente leva, a bateria ela ainda é um pouco vista como luxo, né? Então, eu fui visitar um condomínio no Niterói, na Orla, e a síndica falou para mim assim: eu tenho que ser a primeira a ter bateria no meu Olha. condomínio, porque quando a luz acabar na Orla, só o meu prédio vai estar aceso. olha. Então, assim, até no ego a gente trabalha, né? Então, assim, para ela, o melhor argumento para o morador foi Aquele era o esse: ponto olha, de valor o dela, nosso né? condomínio vai ser o primeiro que vai ficar aceso, você não vai deixar de ter luz. Então, cada síndico sabe o público que tem dentro do condomínio, né? Tem o morador que é mais, né, vaidoso. Não, eu quero isso primeiro, eu quero ter isso na minha casa, no meu ser condomínio. inovador, né? Meu condomínio não acaba a luz nunca, enfim. Não, e Muito ela- legal ela isso, falou bem isso. vendedora, Não, né? e eu vou falar, ela Bem pegou perfeito. vendedora. Quem já me ouviu falando meia dúzia de bobagem aqui sabe que eu sou de Niterói. É isso aí. E lá, chega assim, outubro, novembro, é muito engraçado, porque os condomínios da Orla, de Icaraí e São Francisco, eles têm uma competição natalina, Roberta. Jura? É assim, são decorações natalinas absurdamente lindas. Caramba. E você imagina, em pleno final de ano, Acabou a você luz tá e sem... seu único condomínio Puxa! Tudo aceso. Mas aí, como é que fica isso? Não, Como é aí- que fica isso? Pisca-pisca não é uma necessidade do Sim, condomínio. mas aí- Depende. Depende, se for pra essa síndica, é. É, porque assim, é o que eu falo, a gente entrando no condomínio, muito provavelmente alguns moradores vão acabar aderindo para ter isso dentro da Entendi. sua casa. Eu teria tranquilamente na minha casa. Porque Já você... quero até fazer uma As cotação. pessoas que fazem home office hoje é uma grande maioria. Claro. Então, assim, a gente fechou recentemente com um youtuber
que ele fez porque ele já teve uma live interrompida. Imagina, uma com live mais de de venda. 150 mil pessoas. Olha isso, que loucura. E ele simplesmente caiu porque a luz acabou. Não, aí você Que pensa, né? O quanto loucura, ele o deixou, quanto ele deixou de de ganhar. Então, E não só isso, para você colocar essas pessoas de novo dentro de uma live, porque, a gente ó, sabe que não é todo fácil, mundo vai né? embora. Então, assim, tem perfil, tipo, tem esse tipo de pessoa que não pode ficar sem. Sim. Quando tem uma pessoa doente em casa, que tem um home care, que não pode ficar sem energia. Então, assim, é um... Bom, hoje é o dia da psicóloga, eu como uma futura psi vou fazer atendimentos online e vou ter que ter isso já na minha casa, porque imagina, Tu imagina. como é que você deixa de Plena atender consulta. um paciente, um cliente, né? Não tem como. Não tem. Não tem como, já quero. E aí, Lari, vai botar na sua casa também? Vamos apresentar projetos. Eu acho muito Vamos legal. apresentar projetos no condomínio, porque assim como a síndica da Orla, eu quero ser a síndica que não deixe meu condomínio no escuro. Isso aí. Muito bom, um bom slogan, hein? Não deixe seu condomínio isso no aí. escuro. Primeiro condomínio 100% on. Pois é, e eu acho que esse delay também, né? Esses minutos que fica sem luz, eu acho que é uma grande... um grande gancho também para esse produto. Gente, né? eu Não tenho só a muitas sustentabilidade, cases. que para mim, que um dos valores da minha empresa é a sustentabilidade, né? Esse olhar para o meio ambiente, isso para mim é um valor, mas de repente para outros síndicos não é um valor. Mas esses minutinhos aí que entre o gerador armar e não armar, ou de repente nem ter o gerador, né? E ficar aí à mercê do retorno da energia. Ou esperar a empresa de elevador chegar para tirar a pessoa de Não, dentro do isso elevador. para mim Eu tenho muitos cases, gente. Conta assim, pra é gente. absurdo. As pessoas que Conta- eu falo conta um assim, eu pouquinho. converso com muitos síndicos, E né? tem gente que tem pânico, gente. Pânico. Isso acaba com Ó, a saúde mental de uma Eu pessoa. tive uma síndica que ela falou, Cristiane, eu preciso colocar. Por quê? A falta de energia mudou a rotina da casa dela. Olha só. Ela tem um filho de 8 anos que ficou preso no elevador do prédio dela, que ela é síndica. Depois disso, o filho dela nunca mais, ela mora no 10º andar, Ai. andou de elevador sozinho. Aí ela falou, olha o que isso causou na minha vida. Eu tenho que estar lá embaixo quando meu filho chega da escola, eu tenho que levar ele lá embaixo quando ele vai para a escola. Quando ele cai no parquinho, eu tenho que descer com ele e subir com ele. Ou seja, a minha vida se transformou. Eu precisei ser babá do meu filho de 8 anos. Sim. Por quê? Porque ele ficou 40 minutos no elevador. Imagino. Desesperado. Então, assim, eu já tive relato de moradora que estava atrasado o voo internacional, entrou no elevador, morava no 19º andar, Nossa. entrou no elevador, acabou a luz, ela desceu 19 andares com uma mala de 20 quilos pela escada. Então, assim, se você parar para conversar, todo mundo já passou por algum problema, ou conhece alguém que passou. Então, assim, é uma coisa que é muito... E se tornou muito natural porque não tem o que fazer. Sabe quando não tem o que fazer? Ah, não tem o que fazer, gente. É assim mesmo. E não é mais, não precisa mais ser assim, né? Sim. Você tem essa possibilidade de oferecer algo diferente, inovador, porque é uma inovação no mercado, né? De energia de uma forma geral. Nem as empresas de placa solar têm essa solução. Hoje, quem tem placa solar armazena a energia. Sim. Mas quando a luz acaba, você não consegue utilizar. Não, e a gente está falando muito em situações, por exemplo, que a gente falou o tempo de aguardar, o tempo de espera. Mas existem situações tão desesperadoras que essas pessoas não aguardam. E quantos acidentes, por exemplo, em elevador, a gente já viu acontecer? Aquele porteiro que é o ou o Superman. zelador, às vezes, Superman, né? Que ele conhece tudo do condomínio e ele vai lá com a cara e a coragem. Não pode, tem que aguardar, né, gente? E aí uma pessoa pode desmaiar, pode infartar. Sim, sim. Uma criança que é normal pode ter uma crise de ansiedade, né, cria ali um problema porque não anda mais, né? Então, assim, vira um trauma para uma criança. Então, são N E aí a gente motivos. nem falou da segurança em si, né? O portão, quando acaba, às vezes, energia num condomínio, o porteiro tem que sair do local dele para ele abrir o portão e voltar para o lugar dele. Daqui a pouco tem que abrir de novo. E hoje, com essa enxurrada de portaria virtual, né? Existe. A gente tem o no-break ali que vai segurar o quê? 40 minutos. 40 minutos. Uma hora no máximo. Não, e assim, a gente tá falando, eu sei porque recentemente eu tive que A rever portaria isso. virtual, ela segura alguns Não, a gente minutos tem ainda. no-break até pro portão também, mas ele segura por determinado Sim. tempo. Então, recentemente eu passei, a gente tinha um no-break que suportava 20 minutos pro condomínio, mas é um 20 condomínio... minutos, às não vezes, dura não dura nada, nada. Se nada. romper um fio, né? E a gente teve que fazer um Podia investimento de um no-break maior que duraria ali de 3 a 4 horas, se eu não me engano. Um investimento de R$12 mil num no-break. Então,
Então, assim, Que por só um tempo... atende completamente. Que só atende a Aquele portaria. ponto, Se exatamente. você aumentar mais um pouquinho, você ia ter portaria, elevador e bomba. Mais um pouquinho o quê? Você tá falando de valores? Ah, mas o dobro. Poxa, Mas é uma coisa que a gente teria ali por quanto tempo? Uma bateria Não, dessa... pra portaria, 24 horas. Aí, se pensa. fosse só na portaria. muito Você legal. fica com ela ligada o tempo que você quiser. Mas você pode colocar outras coisas, entende? Porque a minha capacidade de armazenamento é tão grande que é desperdício você entregar 24 horas de autonomia para uma portaria e o teu elevador está desligado. Então, vamos trazer o elevador também para esse sistema, que aí você vai ficar, de repente, com uma portaria com 5 horas e 2, 3 de elevador. E como é que funciona a recarga dela após o uso? É pela rede. Também, É direto. automática. Assim Que que a volta. luz volta, você a energia ela entra para todo o condomínio e também para a bateria. Aí ela volta a reabastecer. E ali. uma coisa muito interessante, gente, que eu acho que para mim é a cereja do bolo. Quando a bateria entra em ação, o dono, né, a pessoa responsável, síndico, zelador, seja lá quem for, a pessoa responsável pelo condomínio, ele recebe uma informação. Existe um aplicativo. Então, assim, o seu condomínio está sendo monitorado, está sendo fornecido pela bateria, sendo atendido pela bateria. E aí ele vai te dando autonomia. Você ainda tem 80% de Legal. autonomia, você ainda tem 70% Ou seja, ele de pode economizar em alguma coisa para manter uma outra... Chegou 10%, a luz não voltou, desliga o elevador na Isso. rede. Desliga para não ninguém ficar preso. Não, porque a você não intenção- fica às cegas, você tem o Exato, controle você para consegue gerenciar. E outra aquilo. coisa, isso vamos aí. deixar o elevador só para, se for o caso, um idoso, Isso. um cadeirante, né? Uma mãe com Isso filho de aí, colo. Isso aí. Então, assim, isso que eu acho mais legal, sabe? É esse monitoramento. Porque o nosso inversor, ele é muito inteligente. Então, a gente fala com ele à distância. A gente sabe se ele está carregando. A gente sabe quanto tempo ele ficou em ação. Então, no final do mês, todo final de mês, a gente manda um relatório de quantas vezes a bateria entrou em ação, quanto tempo ela ficou. Então, se entrou 8 minutos, se entrou 2 horas, tudo tem um relatório. E a pessoa pode até controlar essa vida útil, né? Exato. Porque é tempo de uso, né? Essa vida útil. Não, e serve Não também. tem. Você pode ter quantas descargas e é totalmente diferente do no-break. O no-break geralmente é 2 anos de vida útil. Mas se você descarregar ele no total, ele passa 6 meses de vida útil. Entendi. Então, assim, o Vai no-break, depender. se você tem 4 horas de autonomia, o ideal é você usar 2. Se você Força. trazer ele para as 4 horas sempre, em vez de 2 horas, ele É igual só vai... celular, ele, né? 2 anos... É igual ele- celular. Isso aí. Nunca deixa a tua A- bateria acabar, é, né? Vai sempre carregando para ela não... Isso aí, no break tem esse problema, entendeu? Porque ele às vezes entrega isso tudo, mas você não pode usar o máximo de autonomia, senão a vida dele fica menor. E esse relatório, eu vejo até num ponto positivo para mim, por exemplo, como síndica, porque você dá publicidade àquele condomínio que Isso aquele investimento está sendo útil. Porque como ela falou, quem sabe eu nem percebi essa falta de energia. Isso aí. Vai ter aquele condomínio que vai falar assim, paguei X reais nisso aí que a gente nunca usa. E a gente tem um relatório ali que a gente consegue Tem apresentar, relatório. olha, não é bem assim, a gente usa sim. E às vezes a consegue pessoa não inserir. percebe. Na verdade, o que eu vejo, né? O grande valor disso não é o quanto você usa. É quando você precisa usar, ele tá Tem. ali, É como né? se fosse Igual um seguro. seguro. O seguro, eu não quero bater de carro, ter uma perda total no meu carro. Não quero. Mas o dia que Deus me livre e guarde aconteça, eu tenho um seguro Tá protegida. ali, né? É uma exatamente. proteção. É uma eu acho proteção. que é essa mentalidade. E óbvio, você como síndica, é minha garota prodígio, né? É. Você vê que ela já tá pensando até nos relatórios que ela vai fazer para justificar aquele custo e para mostrar Exatamente. que ela traz as soluções para o condomínio. E assim, isso é muito importante para o síndico. A Larissa é uma síndica que está sempre nos eventos, está sempre fazendo network, está sempre fazendo 1 a 1 para levar as melhores soluções para o condomínio. Eu acho que é isso que se espera de um síndico profissional. E aí eu não estou falando profissional porque você é um síndico externo. Eu acho que cada vez mais o síndico tem que se profissionalizar. Porque o condomínio ali, ele não é uma empresa. Ele às vezes tem uma receita muito maior do que uma empresa, né? Então, você tem que gerir aquela receita, tem que gerir aquelas pessoas também, Não, né? e assim, que não é só sobre receita. o mercado também, ele já tá encharcado de síndicos, vamos dizer. Muitas pessoas viram uma oportunidade de trabalho, de ganhar dinheiro, enfim. Então, a gente precisa, de fato, de profissionais que levem soluções. O feijão com arroz, a obrigação de pagamento certo, nota correta,
isso é nossa obrigação. Eu acho que o síndico, hoje em dia, ele se diferencia, de fato, quando ele consegue trazer soluções diferenciadas para aquele condomínio. E eu acho que o intuito de dividir hoje essa questão das baterias aqui no podcast para os nossos telespectadores é mostrar que existem soluções diferenciadas disponíveis no mercado. Isso. É isso, Cris. E eu vejo em você, assim, um olhinho brilhando quando você fala desse produto, Nossa, né? eu sou apaixonada. É muito bom quando a gente vende algo que verdadeiramente a gente acredita, né, Cris? Na verdade, eu sempre vendi só o que eu acredito. Porque é muito difícil, né? É sobre isso. A gente vender o que a gente não acredita muito. Porque se eu não compro, como é que eu vou vender? É verdade. Você tem que ser a primeira compradora aí do seu produto. A primeira. E é isso, Cris. Muito obrigada. Não, antes de agradecer, como é que a gente acha, Cris? Eu ia falar isso. Então, muito obrigada. Desculpa, então corta não, vai. Corta não, vamos. É que hoje ela tá no comando, gente, porque eu tô sem voz. Mas, Cris, obrigada por todo esse esclarecimento. Fala aqui, ó, olha para aquela câmera ali e fala para os nossos telespectadores como que eles encontram você, a empresa e essa solução maravilhosa que você traz para o mercado condominial. Nós estamos na rede social, né, no Instagram, EneresBR, tá, no Instagram, e o nosso site, www.eneres.com.br. Eu acho que a gente pode botar também. Você é comercial da empresa, né? Sim, eu sou gerente comercial do Rio e de São Paulo. O seu WhatsApp também. Eu acho que isso é importantíssimo, ter esse contato direto com você. Sim, ok. Né? A gente vai colocar aqui embaixo. Então, o meu WhatsApp é 219-8804-9290. Muito maravilhosa. Cris trouxe de maneira leve mais uma solução para o mercado condominial. É isso. E a gente vai ter... Antes de terminar, Lari, lembrei de um negócio. Cris, você que está no mercado condominial, vou te fazer uma pergunta. Quem que os nossos telespectadores, pode ser empresa, pode ser pessoa, pode ser alguém até de fora do mercado condominial, quem que os nossos telespectadores não podem deixar de seguir nas redes sociais? Quem não pode deixar de seguir? Uma recomendação da Cris. Nossa, essa daí, olha... A gente sempre põe a a gente galera na saia justa, né? A gente não, é você. Essa saia justa. Bom, eu vou falar a Franco Vieira. A Dharma Kondo. Não, a Dharma Kondo, vamos combinar, né? É a Dharma Kondo, né? Ela tá, né? Mas eu acho que assim, a gente... ensinando. Nossa, e assim, o que eu acho legal, assim... A gente faz algumas postagens, mas a gente faz só falando do nosso produto, né? Então, assim, a Dharma, ela faz, como se fosse institucional, sabe? Olha, eu vou te ensinar um pouquinho sobre como lidar com essa situação. Então, assim, parece, assim, não dá para deixar de seguir, porque se é um síndico, eu acho, né, que está começando agora, que tem dúvidas, como é que eu vou fazer se um morador me ameaçar? Aquela tua última postagem sensacional da carta aberta. Tô ficando emocionada, hein? É isso, Lari. É sobre isso. A carta aberta foi linda. Porque, assim, quantas dores as pessoas não têm e não têm coragem de falar, guardam pra si. E você, teve essa coragem de colocar. Quantas pessoas não se identificaram, né? Então, assim, eu acho que quem tá nesse segmento, quem está entrando, como você falou, muita gente buscando uma oportunidade de trabalho, né? Que se identifica com pessoas, porque para ser síndico você tem que se identificar com pessoas, né? Saber lidar com esse público. E às vezes não tem esse acolhimento. Cuidado, eu acho que a Lari, né? além dela trazer um conteúdo para o mercado condominial, ela se coloca nesse lugar. Olha, já aconteceu comigo, se está acontecendo com você... Tudo bem, vamos resolver, sabe? Sim. Eu acho que esse lugar é maravilhoso. Não foi combinado, não vale. Não mesmo. Tá marmelada isso aqui, mas assim... Eu vou aproveitar para agradecer, principalmente a vocês que consomem o conteúdo que eu coloco lá. E realmente o intuito é esse, que os outros aprendam, não esperem a dor deles para aprender. Que a gente possa, já que a gente passou por determinada situação, dividir isso de certa forma. Então, queria muito agradecer esse carinho de vocês duas. E olha que vem um projetinho novo aí, ó. Nesse sentido. Eu ia dar um mini spoiler. E eu vou falar aqui, vou falar bem olhando para você agora. Você que acompanha a gente,
você precisa se inscrever no nosso canal, porque você está assistindo e não está se inscrevendo. Eu sei disso porque eu acompanho. Então, ó, você tem que se inscrever. É rapidinho. Vamos contar 5 segundos comigo? Ó. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tempo Já deu suficiente tempo. para você se inscrever. Então, para a gente continuar entregando esse conteúdo, a gente precisa da sua ajuda. Então, a gente está aqui se dedicando, os convidados estão vindo, estão trazendo muito conhecimento, trazendo produtos inovadores no mercado, mas para a gente alcançar um número maior, depende de você também. Então, ajuda a gente nessa isso missão, aí, né, gente. Roberta? É isso aí. E esse spoiler que eu falei aqui, se você não tiver inscrito, você não vai vai. receber de primeira mão e não vai ter as vantagens que a gente vai trazer aí isso. quando Essa chave virar. essa chave virar. isso. Ela tá engatada. Daqui a pouquinho vocês vão saber mais. E é isso, gente. Vamos finalizando esse podcast. Eu aqui sem voz. Lari, obrigada hoje. Você foi maravilhosa. Obrigada, Cris, meninas. mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Com certeza eu vou estar sempre divulgando o trabalho de vocês, que eu acho que um ajuda o outro mesmo, sabe? O mercado tá aí para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E essa oportunidade aqui que eu tive, nossa, vocês não têm noção, foi muito especial. A gente Foi fica muito muito bom. feliz com Foi isso. muito bom. Gente, ó, beijão e Beijo. até a próxima.